dia. Hoje vamos entender como o Botox, isso mesmo, a toxina botulínica usada em procedimentos estéticos pode te ajudar a ter uma vida plena sem enxaqueca. Para isso, vamos conversar com o Dr. Cláudio Watanabe. Ele é neurologista em São José dos Campos e ele é criador do programa Vida Plena Sem Enxaqueca. Esse programa chama muita atenção porque essa promessa, né, da vida sem enxaqueca é uma promessa que poucos médicos fazem aos pacientes com enxaqueca crônica. Então, doutor Cláudio, você pode nos contar em quais circunstâncias você indica que um paciente faça um tratamento para enxaqueca com o Botox? Boa tarde, né? Primeiramente, obrigado aí pelo espaço, né? A gente conseguir falar um pouquinho sobre isso, porque hoje em dia é muito difícil, né? As informações tem muita informação e nem sempre as informações são confiáveis. Então, muito obrigado primeiramente pelo espaço. Então, já começando aqui respondendo você, né? Quando que é indicado o Botox para enxaqueca? Nos casos justamente de enxaqueca crônica, né? O que é enxaqueca crônica, né? Como é que a gente diferencia isso? A enxaqueca crônica é aquela em que o paciente tem mais de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses. Então, se eu tenho um paciente que dos 30 dias, ele tem 15 dias de dor, dentro desses 30, por mais de 3 meses, a gente já considera isso como uma enxaqueca crônica. Aí esse paciente, sim, tem uma indicação, né, de realizar o Botox, que é um tratamento nível A. Então, hoje, na medicina baseada em evidências, né, a gente tem alguns níveis de tratamento. O nível A é sempre o melhor, né? Depois é o B, C, né? Então, aí vão indo os tratamentos menos eficazes. Então, hoje, o Botox para enxaqueca crônica, ela é um nível A. Para enxaqueca episódica, que é aquela com menos de 15 dias, ela não é indicada, não é um bom tratamento. E também em situações, por exemplo, quando a gente tem uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos, né, que é quando o paciente toma mais de 10, 12 analgésicos por mês, já há mais de 3 meses, por exemplo, também é uma situação que o Botox ele não deve ser indicado. Entendi, doutor. A gente que agradece, né, a sua participação aqui no programa e na nossa plataforma. Então, pessoal que está nos assistindo, se você tem enxaqueca mais de 15 dias por mês, né, considere essa possibilidade de usar o Botox. Doutor, o Botox são injeções mesmo que a pessoa aplica na cabeça, é isso mesmo? Qual o outro Exatamente. procedimento? Exatamente. O Botox é o mesmo, né? Quando a gente fala Botox, a gente está falando num termo meio, assim, mais popular, né? Porque existe a marca Botox, que realmente é a primeira marca que foi aprovada para isso, a marca que tem bula para isso é o Botox, mas a gente utiliza a toxina botulínica, né? Então, outras toxinas botulínicas, né? Que é a substância, vamos dizer assim, o nome genérico, né? Como o pessoal sabe, também são utilizadas, tá? E é o mesmo produto que utiliza para estética, tá? Então, como é que funciona, né? Diferente da estética, que são só alguns pontos faciais, nós fazemos também os pontos faciais, inclusive são alguns pontos até parecidos com a parte estética, só que a gente faz também em outras regiões, então nas regiões temporais aqui do lado, aqui na região occipital, aqui bem na região da nuca, assim, onde na transição ali da nuca para a cabeça, né? Aqui na região do ombro também a gente faz. Então, são no total 31 pontos, né? Existem 2 protocolos, né, aprovados. Então, o mais importante é o PREEMPT, é o nome do trabalho que aprovou isso. Então, a gente fala que é o protocolo PREEMPT, que é esse estudo que mostrou que o Botox ele é um nível A. E existe uma outra técnica também que chama-se Follow the Pain, né? Então, uma técnica de você seguir a dor. Então, como normalmente a gente faz 200 unidades, né? A gente tem que abrir 200 unidades, são 2 frascos de 100. Esse protocolo Preempt vão 155 unidades. Aí sobra essas 45. Muitas vezes a gente consegue até colocar esses 2 protocolos juntos. Faz o que tem mais evidência, que é o Preempt completo, e faz alguns pontos extras, né, seguindo a dor do paciente. Ou então, por exemplo, se o paciente tem muito quadro miofacial, que são aqueles nozinhos, sabe? O pessoal aperta aqui e fala, nossa, tô cheio de nozinho aqui. Esses nozinhos também, o Botox ele também ajuda bem.
porque ele relaxa a musculatura, né? Então é por isso que a gente faz no rosto, né? O que acontece é que a gente tem essas linhazinhas de expressão aqui, ó. Eu tô cheio de linha aqui, ó, na testa. Quando a gente faz o Botox, acontece que a musculatura ela relaxa. Então você não consegue fazer essa movimentação toda. Então a gente vai tendo menos linha de expressão. Por isso que na estética, o Botox ele é muito mais considerado uma questão preventiva do que corretiva, né? Assim, diferente de ácido hialurônico, né? Aqueles outros produtos que o pessoal utiliza, ele é muito mais preventivo para prevenir realmente essas linhas de expressão, esse envelhecimento precoce, né? Mas é dessa forma que a gente faz. Legal, o doutor falou de injeção na cabeça, a gente já fica assustado, né? Deixa eu lhe perguntar, o doutor já atendeu algum paciente que teve reação adversa por causa do uso do Botox? Não, eu nunca tive nenhum paciente que fez, né, tratamento comigo. A grande vantagem do Botox é realmente assim o perfil de segurança. Então, o perfil de segurança dele é muito grande mesmo. Então, eu nunca tive, por exemplo, aqui no consultório, ninguém que teve efeito adverso. Para não falar assim, que não teve nenhum efeito adverso, por exemplo, teve uma vez uma paciente que a gente fez e ela ficou roxinho pequenininho bem no lugar da aplicação. Então, uma hemorragiazinha, isso eventualmente acontece, mas assim, também é uma vez a cada 30 pacientes e um pontinho assim, que é uma coisa que não traz nenhum tipo de desconforto, nada, é uma coisa que é reabsorvido depois de alguns dias, né? Então, normalmente é um procedimento muito seguro, tanto que, né, inicialmente o Botox era realizado exclusivamente por médicos, né? E hoje em dia a gente vê que tem muitas outras profissões, né, que pela segurança dele acabou se popularizando mais. Então, hoje a gente tem dentistas, biomédicos, esteticistas, né, que acabam utilizando o Botox. Aí não entrando nessa discussão, né? Mas a questão é que ele é muito seguro realmente. Então, para um dos principais efeitos colaterais que pode ter, por exemplo, quando faz na estética, quando a pessoa faz muito em cima do olho aqui, às vezes pode cair o olho. Isso é um dos principais efeitos colaterais que podem acontecer. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer eventualmente em algumas situações, né? Ou então, quando faz no pescoço, para outras situações de distonia, por exemplo, que é aquelas, como se fosse um torcicolo no pescoço, e aí tem que fazer doses altas, isso pode dar dificuldade de engolir. Também é outro efeito colateral que pode acontecer. Mas para enxaqueca, para o protocolo de enxaqueca, isso é praticamente impossível. Eu nunca vi acontecer, nem comigo aqui, foi muito tranquilo. Que legal, doutor. E o doutor falou, e na literatura, assim, tem algum efeito colateral possível, assim, com Botox? E como é que o médico lidaria com isso se ocorresse? Isso, vamos lá. Existem sempre as reações alérgicas, né? Porque alergia todas as pessoas podem ter, né? Então é uma questão importante. Mas também ele é um produto muito pouco alergênico, né? Então, assim, diferente de iodo, né? Que tem no camarão, etc. e tal, que dá muita reação alérgica, ele realmente tem muito pouca reação alérgica, então é muito tranquilo. Existe um efeito colateral que é quando a pessoa não sabe aplicar e, por exemplo, ela vai aplicar e ela atinge uma artéria, uma veia importante, e ela aplica dentro da artéria, dentro da veia, uma quantidade muito grande. Aí a pessoa pode ter sintomas como se fosse um botulismo, sabe? Então pode eventualmente ter, é raro, raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. E esses acidentes no sentido de aplicar uma dose muito alta no lugar que não deveria e aquela musculatura ficar muito fraca. Então, por exemplo, como eu falei do olho, né? Aplicar perto do olho, o olho fica caído, por exemplo, o olho cai. Então a pessoa não consegue levantar o olho. E aí, como é que você lidar com isso? Então, por exemplo, uma situação mais grave de alergia, aí são antialérgicos, né? Eventualmente ter hospitalização, tudo isso se precisar. Se for uma alergia só local, eventualmente um antialérgico local, alguma coisa já resolve. Quando você tem um sintoma como se fosse um botulismo, uma coisa mais grave, é um quadro mais hospitalar mesmo, mas isso é extremamente raro de acontecer, a pessoa precisa realmente fazer uma técnica muito, muito ruim para isso acontecer, tá?
E questão do, por exemplo, a pálpebra cair, infelizmente não tem o que fazer, tem que esperar o tempo do Botox passar. Então são 3 meses, né, mais ou menos. Às vezes depois de 2 meses, 2 meses e meio, essa pálpebra já consegue levantar de novo. Então é um processo reversível, tanto é que a gente precisa aplicar ele a cada 3 meses, né? Então, normalmente, vamos dizer assim, a grande chave do Botox é que ele é um processo bem reversível. Então a gente consegue fazer é só esperar. É ruim, né? É chato ficar 2 meses dessa forma, mas não é uma coisa que vai levar o paciente a óbito ou alguma coisa mais grave, né? Que bom, olha só, pessoal, é bem importante saber, né? Vocês que eventualmente estariam com medo de usar o Botox. Como o doutor falou, é um procedimento super, super seguro, super tranquilo. Quem aí não conhece alguém que já pôs Botox, né? Ou muitas pessoas que colocaram Botox e estão aí. Então, para usar isso para o tratamento de enxaqueca, é o mesmo conceito, né? E é legal ele ter falado também essa questão da reversibilidade, né? Mesmo que tenha o efeito colateral, toma um antialérgico, vai passar, espera os 3 meses, vai passar. Então, muito, muito legal, doutor. Obrigada por esses esclarecimentos. E muitas vezes, desculpa, só para complementar, muitas vezes as pessoas elas acham assim que, outro dia veio uma paciente aqui, por exemplo, e o marido dela proibiu ela de fazer, porque achava que assim, a agulha ia entrar dentro da cabeça, sabe? Não é isso, a agulha não entra dentro da cabeça. A agulha, ela vem aqui na musculatura em volta da cabeça, então é uma agulhinha muito pequenininha, uma agulha normalmente de 4 milímetros, realmente muito pequena, e ela vem aqui logo na pele, então não tem nada de furar osso, né? Porque às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo disso, tudo. Não fura osso, não é uma agulha grande, não é um procedimento profundo, é um procedimento bem superficial mesmo. Espetáculo, que bom. Agora vamos para a parte boa, né? O doutor pode nos dizer, né, sobre um pouquinho sobre como funciona esse programa da vida plena sem enxaqueca, né? Uma parte disso é o Botox, mas como é que é esse programa, doutor? Esse programa nasceu, na verdade, de uma necessidade que eu observei por muitos anos tratando enxaqueca, né? Então, como é que é ensinado hoje na residência médica, na faculdade, como é que se você abrir um livro hoje em dia, como é que isso é ensinado, né? É ensinado assim, enxaqueca, se a pessoa tem dor, você dá um remédio para melhorar a dor dela. Se ela tem dor muito frequentemente, você vai entrar com medicamento preventivo. Existe uma série de medicamentos, o Botox, por exemplo, é um deles. E tem que falar para ela ter uma vida saudável. Ponto. É isso. E aí o que acontecia? Os pacientes vinham para mim, eu tratava as dores dela, então o paciente falava, olha, vinha com bastante dor, doutor, agora me reduziu muito, estou bem, estou conseguindo viver, estou conseguindo fazer as coisas, ótimo. E aí o paciente me perguntava, e agora? Como é que vai ser? Eu vou usar o Botox para sempre? Eu vou usar o anticorpo monoclonal, que é outro tipo de remédio, para sempre? Eu vou tomar esse antidepressivo para sempre? Porque alguns antidepressivos também funcionam. Então, o programa Vida Plena Sem Enxaqueca, ele veio para responder essa pergunta. Então, na verdade, foi uma necessidade. E aí, a gente veio responder a pergunta desses pacientes da seguinte forma. A enxaqueca, a gente sabe que eu falo, na enxaqueca é igual ambiente mais genética. Então, são esses 2 componentes principais. A genética, infelizmente, eu não consigo fazer nada com ela hoje em dia. Não tem uma terapia gênica, eu não consigo modificar a genética do paciente. Até existem algumas suplementações, alguns medicamentos que a gente já tem evidência de mecanismos epigenéticos. O que é isso? É a expressão do gene. Então, eu tenho lá o gene e tem a forma que ele se expressa. Então, a epigenética é isso. Eu sei que algumas suplementações, alguns medicamentos até podem agir ali. Mas o principal é a questão ambiental. Então, hoje a gente já tem uma série de artigos científicos, já tem muito estudo mostrando quais são as medidas que a gente precisa fazer da parte ambiental, ou seja, não farmacológica, para melhorar, para controlar a enxaqueca. A primeira coisa que o paciente precisa saber é o seguinte, enxaqueca não tem cura. Quando a gente fala de cura, é aquele processo que a doença não existe mais, né? Então, ela vai estar lá o resto da vida do paciente. A questão é,
vamos atingir um controle dessa dor. Então, a gente modifica a vida do paciente de uma forma que ele vai aprender a se alimentar. E aí, quando eu falo aprender a se alimentar, não é só, vai comer salada, vai comer proteína, não é isso. É o que ele vai comer, como ele vai comer, os horários que ele vai comer, as quantidades que ele vai comer. Então, assim, tudo isso influencia na enxaqueca. Então, existem estratégias para isso. A parte de hidratação, a parte de atividade física, a parte psicológica, que é importantíssima, né? Então, a gente tem a parte de psicologia, né? Da parte de terapia cognitivo-comportamental da equipe, que trabalha muito a catastrofização da dor, né? Então, o paciente entender a dor, reconhecer a dor, entender que a dor não é aquele absurdo e aprender com a dor, né? Então, a gente aprende a aprender com a dor. Fala assim, por que eu tive dor? Tive dor porque eu fiz tal coisa. Então, o que eu vejo muito, né? A primeira fase do programa Vida Plena, né? São 3 meses. E o que eu acho mais legal é que depois de 3 meses, além de muita redução das dores de cabeça, o paciente ele vem e me conta o seguinte: doutor, eu tive dor tal dia, mas foi por causa disso e disso. Eles espontaneamente eles já falam para mim por que eles tiveram dor. Então, ou seja, eles começam a aprender por que ele teve dor, por que ele não teve dor, e aí ele começa a ter mais controle sobre a vida dele. E aí eu falo, olha, é uma questão de escolha. Eu não sou esses médicos que mandam o paciente fazer alguma coisa. Eu falo assim, você vai ter que fazer sua escolha. Então, assim, doutor, eu gosto de tomar um vinho com a minha esposa, mas se eu tomar o vinho, no dia seguinte eu tenho dor de cabeça. Eu falo, então você vai ter que fazer uma escolha. Você pode tomar o vinho com sua esposa? Pode, mas no dia seguinte provavelmente você vai ter dor de cabeça. Então, assim, são coisas que o paciente precisa escolher e ele começa a aprender o que ele pode e o que ele não pode fazer. Claro, uma coisa que é a gente enxerga bem dentro do programa é que depois que a gente faz uma fase de dessensibilização do cérebro, por quê? Quando o cérebro está tendo uma dor atrás da outra, ele vai ficando mais sensível. É igual qualquer coisa que a gente está machucando. Então, a mão, imagina que eu estou dando uma pancada na mão, chute na canela, qualquer coisa assim, aquele lugar vai ficar sensível. Então, tudo para essa pessoa é gatilho. Bater o vento é gatilho, sentir o cheiro de alguma coisa é gatilho. Então, tem muito paciente que fala assim, nossa, doutor, eu ia lavar a louça, sentir o cheiro do detergente e já tinha dor de cabeça. Eu ia fazer qualquer coisa e tinha dor de cabeça. Depois que a gente melhora a sensibilidade do cérebro com todas essas técnicas, né, com tudo isso, e com os medicamentos também, numa primeira fase, aí esse cérebro está menos sensível. Esse cérebro estando menos sensível, eu consigo identificar os gatilhos reais do paciente. Então, assim, por exemplo, eu tenho enxaqueca, tá? Então, eu gosto de tratar enxaqueca porque eu sou uma pessoa com enxaqueca, sofri muito com enxaqueca. Então, hoje eu tenho uma enxaqueca completamente controlada, sem analgésicos, sem nenhum tipo de medicamento, só com hábitos. Só que, por exemplo, eu não posso sentir cheiro de pipoca doce. É uma coisa muito específica para mim, que eu reconheci. Então, hoje eu vejo um pipoqueiro assim, fazendo pipoca doce, eu já dou uma volta nele para aquele cheiro forte não vir para cima de mim, porque eu sei que aquele cheiro pode ser que me dê dor. Então, assim, o paciente começa a reconhecer esses gatilhos mais especificamente. Então, no final de 3 meses, ele começa a voltar a ter controle. Quer dizer que ele não vai ter nenhuma dor? Não. Ele provavelmente vai ter uma dor ou outra. Mas, primeiro, ele vai saber por que ele está tendo a dor. Segundo, na hora que ele for usar algum resgate, esse resgate vai funcionar muito melhor. Porque um cérebro menos sensível, qualquer dipirona, um paracetamol, um Sumax, um Naramig, qualquer um desses já vai fazer o papel ótimo dele, entendeu? Que eventualmente a gente precisa utilizar, não tem jeito, é a vida, tá? Mas isso é para tudo, né? Igual, tive uma cólica, tive uma dor de barriga, tive que tomar um Buscopan, alguma coisa, faz parte. O problema é você viver dependente disso e isso acabar com a sua qualidade de vida, né? Entendi. Então, resumindo aqui, veja se eu entendi corretamente. Doutor, esse programa Vida Plena Sem Enxaqueca envolve, numa primeira parte, uma escolha de um medicamento, de um tratamento que pode ser o Botox, ou o anticorpo, ou até um antidepressivo, aliado a mudanças de estilo de vida, que envolvem a parte de nutrição, a parte de exercícios
e a parte de psicologia, talvez, que seja essa questão do entender lidar com a dor. Isso que é, em termos gerais, esse programa Vida Plena. Isso, a estrutura sou eu, é uma psicóloga, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. E agora eu tô querendo colocar uma educadora física. Então, assim, está montando a equipe, deixando a equipe cada vez. Começou só eu e nutricionista, depois entrou a psicóloga, depois entrou a físio. Agora provavelmente vai entrar a educadora física, então deixar o programa realmente bem completo para dar esse suporte, né, o tempo todo para o paciente. E assim, dentro disso, não é um trabalho tradicional, então tem uma metodologia por trás, a metodologia que eu criei. Então essa metodologia eu apelidei ela de 80-20, por quê? Porque é o seguinte, cada pessoa é de uma forma. Então, eu elaborei um questionário que eu faço uma série de perguntas para o paciente, e a partir dessas perguntas eu começo a ver onde ele está pecando mais, tá? Onde ele está ali. E aí eu começo as mudanças de estilo de vida de forma gradual, mas sempre colocando aquilo que eu acho que vai ser mais fácil e vai trazer mais benefício. Então, aqueles 20% de mudança que vão trazer 80% de resultados. E aí, dessa forma, a gente vai construindo uma melhora. Porque, igual, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente aqui, que ela veio bem desanimada e falando, porque me joga um caminhão de coisa e eu não consigo fazer tudo, é impossível, eu trabalho, tenho filho e tal. A nutricionista falou para mim comer aquele monte de coisa que eu nem acho no supermercado, que eu não sei e tal. Eu falei, não, a gente precisa fazer um trabalho efetivo, não adianta a gente ficar só na teoria. A gente precisa entrar no dia a dia do paciente. Então, como é que a gente entra no dia a dia? Não dá para a pessoa mudar tudo de uma vez só. Então, com essa análise que a gente faz, eu chamo isso de mapeamento inicial, né? Eu faço um mapeamento da vida dela, eu falo, os pontos críticos estão aqui. Aí a gente vai dos pontos mais críticos para os menos críticos, sempre colocando aquilo na balança, né? O que o paciente vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer. Então, coisas nesse sentido. Tá? Então, aí eu passo tudo isso para a equipe e a equipe vai me auxiliando dessa forma. Então, todo mundo ali, psicóloga, por exemplo, olha, essa pessoa tem uma questão de ansiedade muito importante, a psicóloga vai trabalhar muito nisso. Olha, tem uma questão de relacionamento com o marido, com o filho, sobrecarga, ela vai trabalhar nisso. Tem uma questão de luto, ela vai trabalhar nisso. Então, assim, a gente vai sempre ajustando essas coisas, né, junto com a equipe. Tudo sempre em equipe, tudo sempre junto. Entendi. E aí, doutor, o paciente entrando, então, nesse programa, né? Ele tem essas dores de cabeça mais de 15 dias por mês. Então, começa essa mudança de vida e com o medicamento. Em quanto tempo ele vai chegar nessa vida sem enxaqueca, nessa vida plena sem enxaqueca? Olha, vou falar para você dos pacientes desse ano, tá? Nenhum paciente esse ano não conseguiu melhorar muito a qualidade de vida. Tá? Então, assim, por exemplo, tá? Eu tenho um paciente, um homem, ele tinha dores de cabeça todos os dias há 15 anos. Há 15 anos, dores de cabeça todos os dias. Ele chegou aqui, ele já tinha feito uma cirurgia na coluna cervical por causa de dor de cabeça. Já tinha feito uma cirurgia aqui no rosto, uma ortognática por causa de dor de cabeça. Ele contou para mim, ele só contou depois isso, que ele gastou mais de 100 mil reais em tratamentos com dor de cabeça e nada melhorou ele. Ele ficou 15 anos com dor de cabeça. E quem trouxe ele foi a esposa dele. E ele chegou aqui desacreditado, bravo. Eu achei que ele ia bater em mim, já que ele chegou aqui. Porque a pessoa com dor, ela é a pior versão dela. Você quer ver a pior versão de uma pessoa? Coloca uma dor crônica nela. Pronto. Você vai ver a pior versão da pessoa, né? E aí a gente começou a tratar ele, começou a tratar direitinho. Depois desses 3 meses, quando terminou os 3 meses, no último mês dele, então a gente nem tinha terminado, no último mês ele tinha tido 2 episódios de dor de cabeça só. E aí eu falei assim, mas e aí, o que aconteceu esses 2? Doutor, isso aí foi quando eu viajei para o Nordeste, um dia tomei um monte de caipirinha, um dia comi um monte de fritura, aí eu falei, bem, aí ele falou assim, ou seja, ele já sabia por que ele tinha dor de cabeça, né? Ele escolheu aquilo, falou, não vou deixar de tomar minha caipirinha, tomou a caipirinha e teve dor. É a vida, faz parte, mas
não é uma coisa que impediu ele de viver. Antes impedia, ele é um paciente empresário, de alta performance, viaja para cima, para baixo, etc. E aquilo estava impedindo muito ele de viver. E aí hoje não, hoje ele já consegue viver a vida dele assim. Porque se você tem só 2 dias de dor de cabeça por mês, e quando você tomar um analgésico e isso melhorar, isso não traz incapacidade. Se a pessoa não tem capacidade, a gente entende que ele está vivendo uma vida plena, né? Uma vida melhor, que agora ele pode pensar em outras coisas, né? Porque o paciente com enxaqueca crônica, a vida dele orbita em volta da enxaqueca. Então, tudo é enxaqueca, cada vez mais. Então, se eu sair com meu marido, pode ser que eu tenha dor. Se eu fizer atividade física, pode ser que eu tenha dor. Não vou combinar um encontro com minhas amigas, com meus amigos, pode ser que eu tenha dor. Perdi a apresentação do meu filho na escola. Então, assim, tudo gira em volta. Então, na hora que a gente tira isso e a enxaqueca vira... Aí, na verdade, assim, a enxaqueca orbita a pessoa, mas é um detalhezinho que está ali, a gente considera que isso é uma grande vitória, né? A gente devolve muita qualidade de vida, né? Mesmo porque a enxaqueca é das doenças mais incapacitantes no mundo, né? Então, é uma doença realmente importante e eu, como uma pessoa com enxaqueca, eu sei como é incapacitante, você não consegue fazer nada. E hoje em dia ainda existe muito preconceito, né? Então, quando você fala assim, por exemplo, uma mulher fala, tô com cólica, não consigo fazer nada. Pelo menos as mulheres entendem ela, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, tô com ansiedade, depressão, burnout e tal, há uns 15, 20 anos atrás, todo mundo falava, é frescura. Hoje em dia, todo mundo já está entendendo que é uma questão de saúde importante, né? A enxaqueca ainda não. A enxaqueca, o pessoal, estou com dor de cabeça. Lá vai ela de novo com essa dor. De novo, não sei o quê. Então, assim, as pessoas, existe esse preconceito. Isso é uma coisa que não sou eu que estou falando, isso todos os pacientes que vêm falam assim, nossa, não aguento mais isso, não aguento mais ser essa pessoa que não consegue sair, não consegue performar. Poxa, eu tenho uma apresentação para fazer, uma reunião importante, não consigo fazer. Então, eu não aguento mais ser essa pessoa. Então, acaba sendo muito... define muito, né? Enxaqueca define muito o que a pessoa vai poder fazer ou não. Entendi. Então seria o seguinte, uma expectativa razoável da pessoa atingir uma vida plena seria alguma coisa perto de 3 meses, 2 a 3 meses. E essa vida plena significa que a pessoa eventualmente pode ter uma dor de cabeça, mas vai ser assim, 1, 2 dias por mês, e uma dor de cabeça controlada, que ele toma uma medicação e passa, ou ele espera passar a dor. Entendi. Até eu tenho uma filhinha que tem enxaqueca, né? E ela a gente realmente passou um tempo fazendo tratamento, agora faz 4 anos que a gente não precisa mais usar a medicação. Ela realmente melhora só controlando esses agentes ambientais, como o doutor falou. E é claro que quando ela começa a ter dor de cabeça, eu já fico com aquele medo, assim, meu Deus, vai voltar aquele terror. E aí não, aí ela né, tipo, melhora e não volta a ter dor, é uma coisa bem, bem eventual, né? E a gente sabe os fatores, sabe tudo, então é bem legal esse programa que o doutor está explicando. Eu sei na prática que existe essa possibilidade, né, de uma pessoa que tinha dor de cabeça todo dia, o dia inteiro, passar a ter uma vida absolutamente normal e não precisa ficar tomando remédio para sempre. É possível esse controle, né, tipo, com esses fatores. Então, eu achei bem, bem legal o doutor ter esse programa e falar, né? E é bom também as pessoas terem essa noção, porque no TEDx a gente ouve relatos, né, de muitas pessoas com enxaqueca, e às vezes elas têm essa noção de que elas vão conseguir melhorar só com a medicação. E pelo que eu tenho visto, né, sem essa mudança de vida não vai acontecer a melhora, né, doutor? Precisa ter uma estratégia, né? O que eu vejo muito assim, né? Isso é um dado estatístico, né? Não sei o que eu estou falando. Um paciente com enxaqueca demora cerca de 17 anos para passar no médico, né? E cerca de 23 anos para passar no médico especialista em enxaqueca. Então, assim, e o que os pacientes tentam é ir pegando coisinhas, né? Então, eu vou tentar essa dieta aqui. Vou tentar fazer tal coisa. Vou tentar... Aí vai fazendo coisinhas separadas assim e nada dá certo. E aí o que acontece é que a pessoa fica
e coisas gerais, né? Porque fala assim, às vezes no Instagram vem alguém e fala assim, nossa, usa mel com babosa que resolve. Aí a pessoa vai e tenta. Usa tal coisa que resolve. Toma banho gelado, põe o pé na água quente, faz. Nossa, eu já ouvi um monte de coisa. Coloca piercing, faz. Então, assim, tenta fazer coisas gerais, sem estratégia nenhuma, e não adianta, é uma doença multifatorial. Como eu não estou inventando a roda, assim, não é? Isso são coisas que eu não estou inventando. Então, são coisas de artigos científicos, trabalhos, grandes trabalhos, né, livros, etc. O que a gente fez foi adaptar tudo isso a uma forma que eu trabalho. Eu sempre trabalhei dessa forma, esse 80-20 que eu falei, por exemplo, é a forma que eu sempre trabalhei. Eu sempre acreditei que assim, a gente precisa entender a realidade do paciente, individualizar isso. Não adianta chegar um paciente aqui, por exemplo, com 115 quilos e eu falar para ele, olha, você precisa correr 10 quilômetros todo dia. Ele não vai conseguir correr 10 quilômetros todo dia. Precisa entender essa realidade dele. E olha, vamos começar dando uma volta no quarteirão? Vamos começar comendo um pouquinho menos? Vamos comer um pouquinho menos assim assado, a gente perde um pouquinho de peso. Então, assim, metas mensuráveis, mas metas alcançáveis, né? Para que a gente chegue lá. Então, eu sempre trabalhei dessa forma desde que eu me formei como médico. Isso foi uma coisa natural para mim. E aí eu falei assim, por que não a gente fazer isso da enxaqueca? Por que a gente não fazer isso da forma mais inteligente possível? Então, colocar isso, eu montei, né, esse questionário, então um questionário muito específico, inicial, que o paciente responde para mim, para eu conseguir entender, realmente mapear toda a vida dele, porque nem sempre uma consulta a gente consegue fazer isso, né? Mesmo uma consulta de 1 hora e meia, que às vezes é o que acontece aqui comigo, a pessoa viveu ali 40, 50 anos, como é que eu vou saber toda a vida dela, entendeu? Então, às vezes a gente precisa de vários encontros para entender realmente as coisas que a pessoa acredita, quais são os problemas de vida dela, então entrar realmente, aprofundar isso. E aí a gente conseguir individualizar realmente, sabe? Então, assim, eu acho que a grande questão é essa individualização. Eu acho que o sucesso... E eu vou confessar uma coisa aqui, eu não imaginava que a gente ia ter uma resposta tão boa, de verdade, assim, não imaginava. E todos os profissionais que trabalham comigo aqui, as nutricionistas, hoje nós somos em 9 profissionais aqui, todo mundo da mesma equipe, né? Então, todo mundo que trabalha comigo fala assim, nossa, Cláudio, eu não imaginava que a gente ia conseguir um resultado tão bom. Eu não imaginava. Então, é uma coisa, assim, que realmente deixa a gente muito feliz. Assim, é muito legal a gente ver as pessoas melhores, né? Nossa, isso eu falo que é a alegria do meu dia, sempre que o paciente sempre faz um grupinho do WhatsApp, né, com o paciente e tal, e eu falo, olha, vai me mandando mensagem, tudo, aí eles sempre mandam, olha, tô bem, tô sem dor, tô não sei o que, eu falo, nossa, isso anima o coração da gente. Legal, doutor. E deixa eu te perguntar, como que o doutor comentou que tem enxaqueca, né? Como que o doutor se sente em relação à sua doença, em relação a essa situação, né, de ter enxaqueca? Olha, então, eu já me senti refém. Eu já me senti refém da enxaqueca. Hoje eu não sinto mais. Hoje, para mim, é uma coisa totalmente controlada, e que eu uso isso como um trampolim, vamos dizer assim, né? Até uma desculpa para o meu bem-estar, para a minha saúde de uma forma geral. Porque, por exemplo, quem tem enxaqueca precisa fazer atividade física. Então, sempre que todo mundo já passou por isso, né? Faz atividade física, aí vem Natal, vem Ano Novo, para um pouquinho, aí a pessoa fica aquela preguiça de voltar. Ué, isso acontece comigo também sou humano, né? Só que aí eu penso, opa, se eu não... Ou às vezes até vem uma dor de cabeça e eu falo, meu, isso está acontecendo porque eu saí da minha rotina, eu saí da minha atividade, então lá vai eu voltar para a atividade física. Então eu uso, né, eu uso esse problema como uma vantagem para mim no sentido de, não, eu preciso voltar, eu preciso fazer atividade física. Aí senão eu vou começar a ter enxaqueca, faço. Aí água, por exemplo, eu estou sempre aqui, ó, com a minha garrafinha de água. Onde eu vou tem minhas garrafinhas de água. Então, estou sempre bebendo água. Então, isso faz bem para mim, não só para a parte de enxaqueca, mas para minha saúde geral. Então, meu colesterol é bom, minha glicose, minha triglicérides, tudo isso acaba ficando bom, porque a gente vai tendo esse cuidado com a saúde, né? Então, eu tenho uma paciente que começou a fazer o programa faz uma semana, mais ou menos. Aí ela, assim, teve uma resposta muito rápida, está muito bem. Mas aí ela veio com outras questões. Doutor, como é que eu previno Alzheimer? Como é que... Minha mãe, por exemplo, teve AVC. Como é que eu previno AVC? Como é que eu previno...
E aí ele falou, olha, se você continuar fazendo tudo o que você está fazendo para enxaqueca seguir isso aqui, você já está fazendo 90% que você deve fazer para todas as outras doenças, inclusive cardiovasculares, tudo isso. Comer direito, fazer atividade física, dormir bem. Então, tudo isso faz parte da prevenção de praticamente todas as doenças, né? As doenças crônicas, né, que a gente fala. Então, é assim que eu me sinto. Eu tento usar isso a meu favor, em vez de ser uma sentença, né? Nossa, é uma sentença para você? Não, para mim não é uma sentença. Eu entendo que eu já abracei esse estilo de vida e sei que é uma coisa boa para mim, né? Então, fica mais fácil pensar desse jeito. Que legal, que bom, doutor. Eu vi, o doutor falou, né, de colesterol e tal, eu vi um post seu no Instagram que o nível de ferritina, vitamina B12 e tal, eles são acompanhados no seu programa de tratamento, né? Que tipos de exames anteriores um paciente deve levar para a primeira consulta, para ajudar, assim, né? Normalmente na primeira consulta a gente pede uns exames todos completinhos, né? Por quê? Porque, assim, a primeira coisa que eu quero saber de um paciente que chega com dor de cabeça é se essa dor de cabeça ela é realmente primária. O que é isso? Eu vou explicar. Existem as dores de cabeça primárias e as secundárias. As primárias são as enxaquecas, as dores de cabeça tensionais, ou seja, é que a dor de cabeça é a própria doença. E as secundárias são aquelas que são outras doenças, como, por exemplo, um tumor, um aneurisma, uma hipertensão intracraniana, ou seja, tem várias doenças, uma trombose, que está causando essa dor. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é isso, né? Então, existem alguns sinais, alguns sintomas, algumas coisas que a gente vê, a necessidade de solicitar exames de imagem, principalmente ou não, e também fazer os exames laboratoriais. Aqui, como a gente vê essa parte bem aprofundada, então a gente faz todo aquele screening da parte renal, da parte hepática, dos eletrólitos, né? Então, sódio, potássio, magnésio, cálcio, tudo isso. E aí a gente parte também para o perfil de ferro. Por quê? Porque existem trabalhos mostrando que a ferritina baixa, ela ajuda, né? Ela piora a enxaqueca, né? Por quê? Nós temos vários componentes da questão do ferro. A gente tem o ferro sérico, que realmente é aquele ferro que está no sangue. Nós temos a ferritina. A ferritina são os estoques, né, que nós temos de ferro, que não estão sendo utilizados. Antigamente a gente acreditava que a ferritina eram só estoques, ela não era mais nada. Mas hoje a gente sabe que ela faz parte de outros processos também. Então, alguns processos hormonais, processos de neurotransmissores. Então, ela participa de alguns processos. Então, às vezes, o paciente está até com ferro legal, mas está com a ferritina lá 15, 20, e os trabalhos mostram, né? Então, mais uma vez, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não, tá? Que hoje em dia tem muito isso, né? O pessoal tira da cabeça. Tem muitos trabalhos mostrando que a ferritina acima de 75, 80 é uma ferritina legal para a questão da dor de cabeça, né? Então, ajuda bastante, tá? A vitamina B12 e a vitamina D são duas vitaminas que também são bem estudadas para praticamente todas as questões neurológicas. Então, uma vitamina, eu não gosto de fazer super suplementação. Então, tem gente que faz aquela suplementação para ficar, né, super alto e tal. Não acho, não tem necessidade disso. A vitamina, eu brinco, né, que a vitamina é igual gasolina no carro. É bom a gente estar com o tanque cheio, mas se eu pegar, não, já enchi o tanque, mas agora eu vou jogar a gasolina no banco, no teto, né? Não é um negócio legal, né? Então eu brinco com os pacientes dessa forma. Você precisa estar com o tanque cheio, mas você não precisa estar explodindo. Então a gente quer sim níveis bons e seguros de B12, né? Então normalmente ali acima de 400, na neurologia em geral, a gente já fala que está bem legal. Mas, normalmente, a gente gosta um pouquinho mais, acima de 600, 700, mais por questão de nível de segurança, porque para dar tempo desse paciente eventualmente fazer outro exame, ou então se ele tiver alguma falha na dieta, não cair muito essa B12, né? E a vitamina D, a gente também gosta, ela acima de 30 ali, pelo menos, 30, 40, é interessante, né? Ela faz parte de uma série de processos neurológicos. Além disso, eu trato muitas mulheres, né, e mulheres acima de 40 anos, 45 anos,
a vitamina D é muito importante, né? A questão da osteopenia, né? Osteoporose, então entra uma série de processos aí também, a parte autoimune, que a gente sabe que tem muita relação com a parte de vitamina D, né? Então, o ideal é essas vitaminas estarem em níveis bons, ótimos, não em níveis supra, né? Suprafisiológicos. Vitamina B12 de 2000, vitamina D de 150. Não é isso que a gente quer. Inclusive, níveis muito altos assim, aí não são bons mais para a saúde, são prejudiciais, né? Então, é sempre manter em níveis bons. E aí também tem a parte hormonal, né? Que parte de testosterona, estrogênio, progesterona, que isso tudo também para enxaquecas também modifica muito, também tem bastante influência, né? Então, entender se a mulher está na menopausa, perimenopausa, se está usando anticoncepcional, não está utilizando, que tipo de anticoncepcional que é, porque, por exemplo, mulheres com enxaqueca com aura não podem utilizar anticoncepcionais combinados. Os anticoncepcionais combinados para enxaqueca com aura aumentam o risco vascular, né? Cerebrovascular, né? Então, tromboses, AVC, etc. Então, são proscritos. A gente precisa de outro tipo de anticoncepcional. Muitas vezes eu encaminho para o ginecologista com uma cartinha, tudo direitinho para fazer isso. Ok, então, em resumo, é muito importante olhar o resultado dos exames dos pacientes. Precisa pedir exame de sangue, exame de imagem e ver esses resultados antes de estabelecer o melhor curso aí para o tratamento da enxaqueca da pessoa. E Exato. assim, o doutor falou que tem um questionário bem extenso, né, que o doutor faz. Mas quais são as perguntas mais importantes que o doutor faz durante a primeira consulta, depois do formulário e depois dos exames? Ou quais são as principais perguntas que o doutor faz na consulta? As principais perguntas, por incrível que pareça, é direcionando o diagnóstico. Tá? Porque assim, eu tenho muitos pacientes que vêm aqui com diagnóstico de enxaqueca e a gente vê, não é enxaqueca. Então a pessoa vem e fala assim, nossa, teve uma paciente que veio aqui faz um mês mais ou menos, nossa, eu tenho enxaqueca faz muitos anos, desde adolescente eu tenho enxaqueca, tudo. Aí eu falei assim, não, tudo bem, mas deixa eu fazer umas perguntinhas para a senhora, só para ver se é enxaqueca mesmo. Como assim? Para ver se é enxaqueca? É enxaqueca. Todos os médicos falaram que é enxaqueca. Eu falei, mas deixa eu perguntar, posso perguntar? Aí ela ainda ficou relutante, ficou até meio brava, mas eu falei assim, eu preciso perguntar, porque às vezes não é enxaqueca, nós temos muitos tipos de dor de cabeça. As pessoas acham que assim, dor de cabeça tem duas, enxaqueca e a dor de cabeça normal. Todo mundo fala assim, né? Então, assim, não, nós temos famílias. Então, nós temos, por exemplo, as famílias das tensionais, as famílias das migrâneas, né, que são as enxaquecas, e as famílias das trigêmeo autonômicas. Dentro de cada uma dessas famílias tem uma diversidade, tem mais de 60, 80 tipos de enxaqueca não, de dores de cabeça. Então, a gente tem as cefaleias insalvas, tem a SUNCT, tem a SUNA, tem a migrânia com aura, sem aura, vestibular, hemiplégica. Então, assim, a gente tem um monte de tipo de dor de cabeça. Então, sempre brinco com o paciente. A primeira coisa que a gente faz é dar um nome e sobrenome para a sua dor. Na hora que a gente dá o nome e sobrenome, isso muda muita coisa. Então, por exemplo, essa paciente que veio falando para mim que era enxaqueca, ela não tinha enxaqueca, ela tinha uma cefaleia em salvas, que é outra família, outro tipo de tratamento. E ela falou assim, nunca melhorou minha dor de cabeça, nunca consegui nada. O primeiro remédio que eu passei para ela, e assim, não é nenhum milagre, é só questão de saber exatamente qual a dor. Eu sabendo exatamente qual a dor, eu passei o primeiro remédio, que é a primeira linha, para ela. Ela voltou e falou assim, eu não tenho mais dor de cabeça, não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, está acontecendo que você tomou o remédio certo, porque a gente descobriu qual que é a sua dor, qual que é o nome e sobrenome da sua dor, entendeu? Então, assim, o mais importante é isso. É eu saber o diagnóstico certinho. E às vezes o paciente nem tem paciência com isso, né? Porque já passou em tantos médicos, já viu tanta coisa e tal. Mas na hora que eu volto, eu falo assim, ó, vamos voltar um pouquinho atrás, deixa eu perguntar lá do começo. E aí, quando o paciente tem paciência, normalmente tem, porque senão não continua a consulta, porque eu quero o resultado, né? Então eu preciso ter os detalhes. Se fosse fácil, assim, normalmente quando são casos fáceis, alguém já resolveu, né? Normalmente não chega para mim caso fácil, chega só os casos difíceis. Então, eu preciso dos detalhes. As questões difíceis, normalmente a gente resolve nos detalhes, né? E aí depois, as outras perguntas muito importantes do questionário são as questões realmente de hábitos de vida
e até de pistas, né? Olha, já teve resposta a esse remédio? Não teve. Tem doença na família? Não tem. Então, são uma série de coisas que a gente vai tentando até enxergar a relação genética. Então, olha, normalmente pacientes que têm enxaqueca com aura, assim, 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 esse gene aqui normalmente está afetado. Não precisa fazer teste genético, não é isso, mas a gente começa a entender uma série de coisas, porque existem hoje também artigos mostrando a relação fisiopatológica com a genética. Então, quais são as alterações de sintomas, etc., que o paciente tem e quais as prováveis causas genéticas. Colocando isso, a gente também consegue entender quais medicamentos provavelmente esse paciente vai responder melhor. Que interessante. Então, eu já tinha visto um teste genético para medicamentos para depressão e tal, que você faz aquele exame e sai o resultado dos remédios que funcionam ou não. Existe isso para enxaqueca também? Não, esse teste é um teste de farmacogenética, é um teste muito interessante, não só para antidepressivos, ele é uma infinidade de medicamentos que dá para testar, tá? Antiepiléticos, dá para testar um monte de coisa. E assim, para enxaqueca, em alguns casos é interessante, né? Eu não peço muito, porque assim, é um teste caro e normalmente a gente consegue resolver sem ele, sabe? Mas assim, para depressão, por exemplo, a gente tem muitos antidepressivos, muitos tipos de antidepressivos, cada um deles tem um mecanismo, etc. Tem uns que são muito similares, mas o que ele evita muito são os testes, né? Então, assim, porque antidepressivo, assim, você dá um remédio de depressão, tem todas as outras questões, né? Psicoterapia, tudo isso, mas o paciente, você precisa esperar ali umas 8 semanas, às vezes até 12 semanas, para ver se teve uma resposta legal. Aí o paciente perde esses 4 meses, 3 meses, aí não teve uma resposta, aí troca. Aí mais 3, 4 meses, não teve, troca. Então, assim, às vezes, quando o paciente não tem resposta a 1, 2 antidepressivos, às vezes é legal você fazer um teste farmacogenético para ser mais assertivo. E também algumas situações especiais, né? Pacientes com muitas alergias, pacientes com muitas restrições por outros motivos. Então, às vezes o teste farmacogenético é muito interessante. Mas para enxaqueca, vamos dizer assim, seria o mesmo teste, mas na prática a gente não vê tanta necessidade. A gente consegue trazer um benefício para os pacientes, mesmo porque é o seguinte, o foco não é o remédio. O foco o remédio ele vai trazer uma janela de alívio para a gente conseguir estabilizar as outras coisas e tentar retirar o remédio quanto antes ou quando a gente conseguir. Ah, pode ser, tem casos que a gente nunca vai conseguir tirar remédio? Vai. Medicina é assim, medicina não é nem sempre nem nunca, né? A gente fala, medicina não tem jeito. Mas esse é o caminho que hoje, os estudos, os trabalhos que mostram, é o caminho que a gente consegue seguir com mais eficiência, com mais precisão para conseguir tirar esses remédios. Ok. Doutor, e o doutor falou, né, dos pontos miofasciais no pescoço. O doutor faz algum exame clínico durante a consulta? Sim, né? O exame clínico cefaliátrico, né, que a gente fala, é muito importante. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que eu tive já faz alguns anos já. Então, a paciente veio com muita dor aqui na região do ouvido. Muita dor. Ela falou assim, olha, e era muita dor mesmo. Ela falou assim, se você não resolver minha dor, eu vou me matar. Foram as palavras dela para mim. Eu falei, não, calma, vamos ver. Então, assim, te examina, faz toda a parte neurológica, etc. E a gente vai palpando, né, faz a palpação dos pontos craniométricos, né, da coluna, de tudo isso. Olha, por exemplo, fundo de olho é uma coisa muito importante, porque no fundo do olho a gente consegue ver se o paciente tem algum sinal de hipertensão intracraniana, ou seja, que a pressão do cérebro está muito alta, que pode ser uma causa secundária também de dor de cabeça, muito importante. Então a gente faz questão de fundo de olho, dependendo do paciente, faz a otoscopia, olhar lá dentro do ouvido, que foi o que aconteceu com essa paciente. Eu falei para ela, olha, mas essa dor é bem aqui perto do ouvido? É bem aqui perto do ouvido, doutor. Aí eu fui lá, palpei aqui essa região que chama-se mastoide, porque existem, por exemplo, infecções da mastoide, né? Infecções agudas ou crônicas da mastoide, e eu fui olhar o ouvido dela. Na hora que eu olhei o ouvido dela, tinha um carrapato desse tamanho aqui no tímpano dela. Ah, meu Deus. Tinha um carrapatão assim, ó.
Então, ou seja, não era uma cefaleia primária, era uma cefaleia secundária, alguma coisa estava causando. Então, nesse caso, era um carrapatão. Aí eu até fiquei com vontade de puxar ele, mas ele estava bem assim perto do tímpano e eu fiquei com medo, não sou otorrino, né? Aí eu escrevi uma carta pro otorrino, mandei, aí falei para ela, ó, por favor, quando você, depois que você passar nele, você me avisa. Tudo ela foi no otorrino, aí o otorrino com o aparelho, né, bonitinho, né, tirou, e aí ela melhorou assim. Ela falou assim, ah, doutor, ficou mais um dia, 2 dias, né, por causa da inflamação, né, a região muito... Depois eu melhorei. Aí ela mandou para mim, falou assim, ó, graças a Deus. Então, assim, não era uma enxaqueca. Todo mundo tava falando que era uma enxaqueca para ela. Ela já estava com essa dor fazia, assim, 6 meses, eu acho, 5 meses, não lembro agora. Mas era uma dor já há muito tempo. Então, essa é a questão de indagar. Será que é mesmo enxaqueca? Porque, às vezes, o paciente ele se autodiagnostica e não é assim. Enxaqueca tem os critérios diagnósticos bem precisos, bem escritos ali. Se não está dentro dos critérios diagnósticos de enxaqueca, não é enxaqueca, é outra coisa. Entendi. A gente precisa saber o que é. Legal. E o doutor falou, né, que recebe esses feedbacks dos pacientes que melhoraram e tal, né? Como é que você acompanha esse resultado dos pacientes e verifica se o tratamento foi eficaz? Você usa alguma metodologia para isso? Sim, a gente tem, a gente faz questionários semanais, né? Então eu encaminho também um formulário semanal para o paciente responder. Aí um formuláriozinho mais prático, né? Sim ou não, sim ou não, sim ou não ali, ele vai respondendo para mim. Tudo isso chega através de um sistema, e aí eu vou montando, eu monto uma linha do tempo do paciente, né? Então, o paciente tinha ali 15 dias de dor, agora está com 8, agora está com 4, agora está com 2, então a gente vai vendo isso aqui. E aí, durante o programa, esse contato meu com o paciente, ele é ilimitado. Ele tem meu telefone, se ele quiser mandar mensagem, falar comigo, etc., ele fala a hora que ele quiser. E aí, assim, se eu vejo que o paciente está dentro da minha programação, eu falo, olha, eu espero que ele tenha uma redução de 50% dentro das primeiras semanas. Então, vamos dizer que ele tivesse ali 16 dores, agora está com 8. Legal, ele está dentro daquilo. Eu falo, olha, você está dentro, vamos continuar nesse caminho que a gente vai melhorar mais, porque não é uma coisa da noite para o dia, né? É uma construção, não é uma mágica. Então, ele vai indo. Ah, não, tá fora. Aí, normalmente, eu mando uma mensagem. Você manda uma mensagem, mas eu mando, olha, seu João, o que aconteceu? Então, ah, não, doutor, eu tive muita dor porque eu fiquei estressado, eu briguei com meu irmão, com a minha esposa, bebi além da conta. Ah, ok, eu já entendi que ele cometeu alguns pecados ali, que ele sabe quais pecados que foram, ele vai melhorar isso e a gente vai continuar no nosso caminho. Olha, doutor, fiz tudo direitinho, tá tudo normal, tudo, e eu tive dor. Ok, volta para cá. Aí eu chamo esse paciente para vir de novo para perto de mim, e aí normalmente eu penso assim, eu deixei alguma coisa passar. Aí eu retorno, né? Eu retomo uma série de coisas, confirmo uma série de coisas, e a gente vai investigar ver de onde está vindo isso, vai perguntar. Eu falo assim para os pacientes, a gente tem uma série de armas na mão, né? Uma série de cartas na manga, e a gente vai colocando essas cartas conforme necessário, né? Então tem procedimentos, tem medicamentos, tem testes, tem uma infinidade de coisas. O que eu quero é achar esse resultado, a gente vai achar. Às vezes o caminho é tortuoso, a gente errou, vem para cá, vai para lá, faz parte. Medicina é isso, não existe medicina. Se fosse fácil, se fosse facinho tratar, a gente nem estava conversando sobre isso, né? Sim, verdade. Então, Doutor, a gente ia conversar 2 minutinhos. Toma esse remédio todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. e tem casos em que essa abordagem não funciona? Tem casos em que não. Olha, essa é uma abordagem nova, tá? Que eu estou fazendo com os pacientes. A gente iniciou assim, eu desenhei isso em 2024. Eu demorei muito para colocar em prática, porque eu sou uma pessoa muito detalhista com as coisas, eu sou muito chato, sou muito detalhista. Isso até, assim, é ruim no certo ponto de vista, porque eu até demoro para colocar isso em prática. Eu tinha que montar a equipe, eu tinha que ter espaço para fazer isso. Eu não tinha, eu só tinha um consultório, a gente tem 3, né? Então a gente tem espaço para fazer isso. E aí, desde que eu coloquei isso em prática, não teve nenhum paciente que não teve resultado, o resultado que a gente queria. Nossa, então, até hoje nós não tivemos ninguém que não teve resultado. Então, isso eu estou sendo o mais sincero possível com você. Se tivesse alguém que não tivesse tido, eu falava, tá? Porque assim, a medicina não é
é a vida, assim. Cláudio, quer dizer que você é perfeito? Não, até agora a gente está fazendo e está dando certo e foi o que eu falei para você. Estou tendo mais resultados do que eu imaginava. Então, assim, é maravilhoso. E todos os profissionais falam isso. Nossa, eu não imaginava que a gente ia ter tanto resultado assim. Então, eu também falei assim, não imaginava, graças a Deus, né? Eu acredito em Deus, tenho fé e falo, eu acho que está indo super legal. Que legal, doutor. Aqui no Telix, a gente compara dados, parabéns, né, primeiro, porque isso é bem raro de ouvir também. Aqui no Telix, a gente compara dados computacionais de pesquisa científica sobre tratamento de saúde, né? E aí, na plataforma, você encontra de maneira fácil artigos científicos que tratam de muitas dessas recomendações que o doutor faz, né? Da questão alimentar e tal. Mas a gente ainda não publicou nenhuma terapia combinada dessas. O doutor indicaria alguma pesquisa científica publicada sobre a porcentagem de eficácia desse tipo de tratamento que o doutor aborda, combinado, assim, nutricional, exercício, sono, remédio, tudo junto? Assim, são pouquíssimos artigos que tem isso, tá? Então, por exemplo, eu tive no Congresso Internacional de Cefaleias, que ocorreu em São Paulo, agora se não me engano, foi dia 27 de setembro, lá em São Paulo, foi um congresso muito grande, um congresso muito legal, e tinham muitos trabalhos lá, muitos pôsteres, né? Conversei com o pessoal de tudo quanto é lugar, conversei com os japoneses, pessoal da Turquia, pessoal de tudo quanto é lugar. E assim, nós temos muitos. O que eu vejo hoje é assim, que sempre foi, né? Cada um tentando fazer a sua parte. Então, eu conversei com muitos nutricionistas que estavam lá. Então, o Congresso Internacional ele não é só médico, ele é multiprofissional. Então, por exemplo, eu conversei com a equipe da Unesp que estava lá, por exemplo, eles estavam fazendo um trabalho bem legal da parte nutricional, mas era só nutricional. Conversei com o pessoal de fisioterapia, mas era só fisioterapia. Conversei com o pessoal de psicologia, mas só psicologia. Então, esse trabalho em equipe integrado é um pouco mais difícil. Tem trabalho, eu não sei falar para você de cabeça agora exatamente, mas eu tenho os artigos. Tem trabalhos, mostram sim melhora, mas é um desejo meu, a gente está coletando todos esses dados, né? É um desejo meu, a gente, na hora que tiver um N, né, uma quantidade de pacientes um pouco maior, a gente publicar isso, né? Então, daqui uns 2, 3 anos, eu imagino que a gente publique um trabalho um pouco mais robusto quanto a isso, e nas revistas, né? Na revista da Sociedade Brasileira de Cefaleias, né, em algum lugar de expressão para a gente mostrar, né, esse trabalho que a gente está fazendo, mas eu queria, como eu falei, né, eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, eu queria ter um N, né, uma quantidade um pouco maior de pessoas para colocar dentro disso, para mostrar esses resultados todos que a gente teve, né, então, também essa questão de individualizar, né? Então, isso dificulta um pouquinho mais a parametrização, né? Porque para um paciente a gente faz uma coisa de um jeito, para outro paciente a gente faz de outro. Então, isso dificulta um pouquinho. Mas, em geral, a metodologia, né? O que a gente aplica e os profissionais são para praticamente todos os pacientes. Que legal, doutor. Eu espero que a gente publique no nosso site também essa sua pesquisa aí, que vai ser interessante. E essa é a sua impressão, assim, de que é tudo divididinho. A nossa equipe, eu tive lá no IHC também esse ano, e a nossa equipe do Telix também teve. E eu reparei muito isso, que uma pessoa de uma área falava uma coisa numa palestra e a outra, que era de outra área, às vezes falava o contrário, o oposto completo, não sentava para conversar, não tinha muito debate interdisciplinar, né? Isso. E eu sinto falta disso nessa área de enxaqueca. Agora, voltando aqui aos nossos usuários, aqui tem uma pergunta que é importante para eles, né? É possível fazer o programa Vida Plena sem enxaqueca por telemedicina, doutor? Sim, é possível. A única coisa que eu não consigo colocar via telemedicina é uma parte da fisioterapia. Porque a fisioterapeuta, que ela faz aqui, né? Ela faz as liberações biofaciais, as técnicas, né, de liberação cervical, tudo isso, que é uma questão manual, né? Eu não consigo colocar isso por tele, mas, por exemplo, as orientações da parte cervical, exercícios, tudo a gente consegue fazer. A gente faz a terapia com laser, né? Ela faz a terapia com laser também, então isso, infelizmente, eu não consigo fazer via telemedicina. Agora, a parte nutricional, a parte psicológica, a gente consegue fazer, a parte médica, a gente consegue fazer,
Lógico, existe uma limitação física da questão médica no sentido de exame físico, né? Exame neurológico mais específico. Mas isso vale para toda a medicina, né? Para tudo. Se a gente conversa e percebe que existe necessidade de um exame neurológico, eu posso fazer uma carta para esse paciente. Vamos dizer que ele esteja lá em Sergipe. Eu faço uma carta para ele procurar um neurologista, para esse neurologista fazer um exame neurológico nele. E aí, esse neurologista fazendo esse exame, ele me retorna uma carta, olha, o exame neurológico está normal, está tudo bem, tudo ok, a gente dá o segmento, entendeu? Então, o programa, assim, eu tenho pessoas que fazem só online, tem pessoas bem de longe que fazem só online, então isso não é um impeditivo, não, e o resultado é o mesmo, assim, até hoje o resultado foi o mesmo. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela é piloto de navio. Nossa, Primeiro piloto de navio que eu conheci. Aí foi um casal, foram dois, os dois são pilotos de navio. E aí, assim, ela até conseguiu vir numa consulta presencial, mas só que ela tá sempre por aí, né, pilotando o navio. Então eu faço acompanhamento dela online, né, e tudo certo, tá indo super bem. que bom, doutor. Última perguntinha, porque terminamos o tempo. Posso fazer a última perguntinha, doutor? Quantas você quiser. Ai, que bom. O que o doutor gostaria que o paciente soubesse antes de entrar no programa? Eu gostaria que ele soubesse o seguinte, que se ele quer uma mudança na vida dele, ele vai precisar mudar alguma coisa. Então, assim, o programa, primeiro, não é uma mágica, ele é uma construção. E é uma construção que a gente faz junto. Então, uma construção do médico, da equipe multiprofissional e do paciente. Então, se o paciente se dedica, se o paciente está disposto a fazer essas mudanças, lógico, a gente vai respeitar a individualidade, a gente vai respeitar uma série de coisas, mas o paciente ele precisa estar disposto a fazer essas mudanças. Se ele está assim, eu tenho a minha vida e eu só quero sumir com essa dor de cabeça sem fazer absolutamente nada, a gente pode ajudar também? Pode, mas aí não é dentro dessa programação. Aí tudo tem o ônus e o bônus, né? Então, olha, eu consigo te ajudar, consigo fazer sua dor de cabeça melhorar, mas vai ser a base de muito mais remédio, muito mais procedimento, outras coisas, e não vai ser uma coisa que é para o resto da vida, não é uma coisa médio e longo prazo, uma coisa a curto prazo para te resolver. Já teve isso já, paciente que veio assim, doutor, eu estou prestando prova de concurso, eu não consigo, tal, eu preciso resolver essa minha dor agora. Ok, vamos resolver sua dor agora? Vamos, te apaga o fogo, resolve a dor agora, a pessoa faz o concurso. Doutor, passei no concurso, agora eu quero resolver minha dor de cabeça de verdade. Vem, entra no programa e aí a gente vai fazer toda essa programação para melhorar essa dor dele, entendeu? Que ótimo, perfeito. Pessoal, agora chegamos ao fim. Queria agradecer ao Dr. Cláudio. Imensamente, foi fenomenal a palestra. Queria dizer para vocês que a gente está colocando um link aqui do lado da palestra para o perfil do Dr. Cláudio no Dr. Eiler. Não sei se vocês sabem, mas se vocês entram no Dr. Eiler, no Dr. Cláudio, você consegue agendar a consulta. Tem inclusive a data disponível para consulta, o valor da consulta, você consegue reservar e ter todas essas informações na hora. Então, muito legal a parte do atendimento ali do consultório do Dr. Cláudio, a gente testou e funciona bem. Vale a pena, tanto para a parte online quanto para a parte agendar a consulta presencial, né? Se você tiver com dor de cabeça, entre em contato pelo WhatsApp que a gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito, porque às vezes lá na agenda, né, a nossa agenda é bem concorrida, mas eu sempre deixo uns horários especiais para os pacientes de dor de cabeça, porque eu sei que é uma coisa que quando a pessoa resolve, né, tratar, é porque ela já está no limite do limite. Então, se está com dor de cabeça, pega nosso WhatsApp lá, entra em contato, fala, olha, tô com muita dor, quero passar com o doutor quanto antes, tendo uma desistência, tendo um encaixe, tendo alguma coisa, a gente vai priorizar você, com certeza. Nossa, que legal, doutor, que bom isso. Eu sei como é que é ser enxaquecoso, eu sou. Tá certo, perfeito. E igual se você não vai consultar com o Dr. Cláudio, vale a pena seguir as instruções dele. O perfil dele do Instagram é fenomenal também, tem várias dicas, inclusive umas coisas legais assim sobre, a gente fala de exercício, mas ele fala alguns exercícios que não dá para fazer porque piora a dor, questão de prender e soltar o cabelo, vale a pena também maratonar no Instagram dele, porque as dicas são ótimas para você que tem enxaqueca.
Então, era isso. Estamos terminando aí. Doutor, obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito, muito bom. Dá muita esperança aí para quem ainda está sofrendo com enxaqueca. E eu que agradeço vocês pelo espaço, pela abertura, pelo interesse, né? Eu acho que é muito legal. Quanto mais gente interessada, é aquela coisa do preconceito, né? Que eu estava falando anteriormente, mais as pessoas entendem, menos preconceito, as pessoas sofrem. Então, só quem vive na pele sabe como é difícil. Então, esse espaço é muito importante e também dá esperança para as pessoas, porque o que eu mais vejo aqui são pessoas desacreditadas, que achavam que nunca mais ia resolver nada, e aí a gente resolve. Isso, assim, é uma coisa que enche nosso coração de alegria, né? Fala assim, a gente vê que, nossa, recuperou, né? Recuperou a força, recuperou a energia, a capacidade. Então, é um trabalho que a gente faz com muito, muito amor mesmo, muito coração aqui, que todo mundo na equipe, né, sabe como é. E muito obrigado mais uma vez aí. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, quem tiver aí com dúvidas, etc., manda para a gente no Instagram, a gente está lá para responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque sou eu mesmo que respondo, né? Nenhum robô, nenhuma pessoa, sou eu. Mas a gente responde e tenta sempre ajudar o máximo possível. maravilha. Um abração, boa noite a todos. Até mais, tchau, tchau.